Em julho, a tarifa de ônibus deve ficar mais cara em Ribeirão Preto. Nas ruas, a população reclama e a principal razão é a falta de contrapartidas do consórcio. O reajuste anual da tarifa, hoje R$ 13,80, pode sair em breve. Somente em Ribeirão Preto, mais de 160 mil passageiros sentirão no bolso o peso do aumento e estão descontentes. Pela crise que está acontecendo, não pode aumentar, né? Eu acho que não, né? Que era para ter uma colaboração com a comunidade, né? O representante do consórcio pró-urbano disse há alguns dias em sessão extraordinária na Câmara que o reajuste está previsto em contrato e que deve de fato sair. Mas nas ruas a população não concorda nem um pouco com o reajuste da tarifa. Para eles, o consórcio deveria antes investir em melhorias para depois falar em aumento. Aumenta e não dá contrapartida. Não, a gente não tem retorno, né? Nenhum. Olha a situação desses ônibus que a gente anda, cheio de gente. Jéssica é de Passos, está há poucos meses em Ribeirão Preto e já se decepcionou com a estrutura dos pontos na região da Vila Virgínia. Todos os dias ela espera a linha Castelo Branco para ir ao trabalho, mas nos últimos dias foi pega de surpresa. Ao entrar no coletivo, havia um escorpião na calça dela e a vendedora acredita que o animal estava escondido na péssima estrutura do ponto. O escorpião subiu, como tem mato alto, agora eles cortaram, mas o mato é alto. Aí eu peguei, entrei dentro do ônibus, a moça me falou. A moça falou, moça, tem um escorpião na sua perna? Aí eu olhei e falei, o quê? Ela tem um escorpião na minha perna, e havia mesmo um escorpião na minha perna. Já Sebastião vive no Parque dos Servidores e é perito quando o assunto é a péssima estrutura dos pontos. A maioria não tem cobertura e a população está exposta a sol e chuva. Toma chuva, sol, né? Você dá um tempinho embaixo de uma árvore, no cobertinho aí, até na hora que ele vem, a pessoa tem que correr, né? Para não se molhar. Além disso tudo, os usuários do transporte público ainda criticam a insegurança nos locais de recarga, as dificuldades em recarregar o cartão, o medo de assaltos nos pontos e o fato de as plataformas na área central não terem sido entregues até hoje. Por dentro dele é muito desconfortável, é lotado demais. Ele está lotado e ainda deixa entrar mais gente. E a gente vê pessoas assim abarrotadas dentro dos ônibus, principalmente no horário de pico. Você acha que nós merecemos isso? Nós pobres que pagam imposto, paga tudo? Não merecemos isso não. Davi Florim para o Jornal da Clube. O consórcio pró-urbano não respondeu aos nossos e-mails até o fechamento desta edição. Já a Transerp explicou que o contrato de concessão do serviço estabelece a correção anual da tarifa. Em relação às reclamações de usuários sobre a falta de infraestrutura nos pontos, a autarquia diz que enviará uma equipe aos locais com o objetivo de analisar as condições para a implantação de abrigos. Disse ainda que a rede física de recarga de cartões abrange todas as regiões da cidade e que as obras das plataformas de embarque nas ruas Américo Brasiliense e Visconde de Inhaúma não foram concluídas de acordo com o projeto aprovado, não tendo ainda o termo de entrega definitivo para a operação das mesmas. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações desse assunto. Cláudia. Pucci, para comentar essa reportagem, eu converso agora com o advogado Eduardo Silveira. Doutor, em Ribeirão Preto, a população reclama e muito da infraestrutura. É justo aumentar o preço da tarifa? Boa tarde. Boa tarde. Olha, do ponto de vista do contrato, há a previsão do aumento, né? Mas é preciso, primeiro, analisar a planilha apresentada pela concessionária para ver se o padrão de aumento está dentro aí do que está previsto na lei e no contrato. E é preciso ver também a questão da contraprestação que está sendo oferecida, não é? Como está a situação da construção de terminais, conservação dos pontos, como é que está a questão da superlotação, a questão dos horários, né? Então, o aumento sempre tem que vir casado com essa questão da contraprestação e os poderes constituídos precisam estar muito atentos a isso, né? Como foi mostrado aí na reportagem, é grave a presença de escorpiões em pontos de ônibus? Não só grave, como assustador, né? Se alguém for picado por um escorpião num ponto de ônibus, a responsabilidade é da concessionária. O consórcio já conhece os problemas, a população reclama aí todos os dias. Qual que deveria então ser a postura, né, do consórcio? Bom, por estar prestando um serviço público mediante contrato, a postura tem que ser sempre de ouvir a população e encaminhar as soluções.
Os usuários ainda reclamam dos prejuízos causados pela rede de recarga. A Transerp diz que a rede contempla todas as regiões. Acreditar em quem nesse caso, sendo que o munícipe de fato usa e conhece os serviços? As informações que nós temos é que realmente os pontos de recarga são poucos, né? Então eu acho que é preciso verificar isso, né? E ouvir a população. Os usuários podem se defender na justiça em eventuais acidentes causados por essa falta de estrutura? Sim, a responsabilidade é sempre da concessionária. Vamos supor um exemplo, um ônibus superlotado onde uma pessoa está em pé, há uma freada brusca, essa pessoa perde o equilíbrio, cai, quebra o braço, por exemplo. É só um dos exemplos que eu estou dando, né? A responsabilidade é da concessionária, sempre. E qual deveria ser a posição da Prefeitura diante de tantas falhas graves? Bom, a posição da Prefeitura deve ser sempre de fiscalizar e de principalmente exigir o cumprimento do contrato em todos os seus termos para que a população tenha um bom serviço de transporte. Lembrando que há bem pouco tempo atrás a questão do transporte público gerou uma convulsão social que incendiou o país, não é? Então a administração pública precisa estar muito atenta para essa questão. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Ok, Cláudia.